A gente esqueceu ou esquece, muitas das vezes, que a gente, para sair do pecado, tivemos que morrer, para sair da vida carnal. Tivemos que ser morto em Cristo, nele ou com ele. Às vezes a gente esquece disso. E parece que a gente saiu por nossos esforços, pela nossa religiosidade, que praticamos em algum momento. Mas não é verdade. Paulo, quando escreve para os crentes na Galácia, no capítulo 2, no verso 19 e no 20, ele diz assim, o 19 ele diz assim, porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Para viver para Deus. Aí o verso 20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí a gente percebe claramente que se eu continuar na vida de pecado, sabendo dessa verdade, alguma coisa está errada comigo. Eu estou ignorando o Evangelho de Jesus, que diz que eu estou morto, eu não vou morrer, eu estou morto para poder sair da morte. Você entendeu o verso 19? Ele diz que eu estou morto para a lei, pela lei. A lei exigia e exige. De mim ela exigia porque eu recebi, eu criei. A chave para a posse dessa maravilha é crer. Se você crê que morreu com Jesus, você saiu da morte. Por quê? Quando Paulo escreve para os Efésios, ele diz isso. No capítulo 2, no versos 5 e 6, ele diz que nos ressuscitou juntamente com ele, estando nós mortos em nossos pecados. Morremos com ele por causa do pecado e fomos sepultados com ele, porque ele morreu e nós também morremos. Por que essa morte? Porque a lei exigia, nós transgredimos a lei. Mesmo que nós não tivéssemos pecado, o pecado de Adão, mesmo assim, nós somos carne e descendemos de Adão, então nós estávamos mortos. E a lei exigia a morte por causa do pecado dele, do Adão. Então nós tínhamos que pagar com a morte. Entendeu? Você entende como é interessante isso? Muito interessante. E aí quando você chega no 20, ele diz que eu morri e agora vivo pela fé. E aí a fé não é nossa, a fé é de Jesus. E como que nós recebemos a fé de Jesus? A Bíblia diz que é pelo ouvir da palavra de Deus. Eu diria para você que se você ler a palavra falando, essa fé vai chegar mais rápido no seu coração. Eu sempre disse isso, porque Deus me fez entender isso. Que quando eu falo, eu escuto. E eu não vou me enganar porque eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou lendo. Então, eu ouvindo pessoas, pregadores, o pregador possa estar
passando a interpretação que ele fez acerca do texto que ele leu. Mas eu lendo, falando, eu estou lendo o texto tudo, eu estou bebendo na fonte, entendeu? Você entendeu? Então é melhor. E a fé com certeza cresce. Mas eu tenho que continuar isso, porque não é eu ouvir, não, é o ouvir, ó, continuamente. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Aí eu me vejo morto e ressurreto dentre os mortos. Eu saio da morte e venho para a vida em Cristo. E é isso que eu tenho que confessar, quando eu confessar com a minha boca. Que morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Que a vida de Cristo é minha vida. Que Cristo vive em mim. Que eu sou a justiça de Deus feita em Cristo Jesus. É isso que é confessar com a boca e com o coração crer. Eu preciso crer. Agora, se eu estou enterrado no pecado, sabendo dessas coisas, alguma coisa está errada. Ou eu não nasci de novo, e aí a minha consciência não me acusa mais, já está cauterizada, porque eu não nasci de novo, eu vi isso, mas ignorei isso, não recebi isso da minha vida nova, do meu novo nascimento, da minha morte e minha ressurreição. Porque não tem como eu algum dia sair da morte sem morrer. Não tem. Eu sinto muito, mas não tem nenhum pecador salvo sem crer na sua crucificação com Cristo. Morte e ressurreição em Cristo. Não tem. Pode ser a melhor religião que tiver na terra e multidões de gente, mas isso não é real, porque eu só saio da morte pela morte, e é em Cristo. É o único que entrou e saiu. Não tem como eu sair da morte por outro caminho, por outro lugar. Como? Visto que eu devia uma dívida impagável, porque eu tinha que pagar com a minha vida. E aí? Eu morria, como é que eu ia usufruir disso? Se a quitação era a minha morte e eu morrendo acabou. Não é verdade? Por isso é que atraído em Cristo, unido em Cristo, crucificado em Cristo, e morto e sepultado em Cristo e ressuscitado em Cristo, eu posso usufruir agora. Eu estou vivo em Cristo. Mas não devo ir no pecado, porque é uma ingratidão eu saber dessa coisa, não é verdade? Se eu ficar no pecado, se eu for viver segundo a carne, é muita ingratidão minha. Ou de qualquer outro cristão que saiba dessas coisas, que nasceu de novo e vá viver na ingratidão. É um desrespeito, uma desonra, é desonrar o Senhor, você ir viver por sua conta no pecado e esperar acontecer. Não faça isso não. Deus tirou você, se você creu e recebeu a sua morte, a sua ressurreição, você saiu. O pecado não tem domínio sobre você. Pode chutar ele de direita, de esquerda e sair do pecado. Porque o pecado não é o seu lugar. Não é. Deus vai tirar. Não. Ele já fez isso na cruz do Calvário. Tirou você da morte, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Quem crê em qualquer lugar do planeta Terra, se não crê na morte e na ressurreição da própria pessoa em Cristo, não tem como ser uma nova criatura. Não, irmão, eu me batizei nas águas, eu aceitei Jesus. Isso tudo é religiosidade e ensino dos homens. Isso não tira pecado. Pecado só saiu na morte, porque o meu velho homem morreu. E acabou. Como disse Hebreu, no capítulo 10, no verso 17, diz que Deus esqueceu para sempre. Olha aí, para sempre. Deus esqueceu. E quem é que fica cutucando? O diabo, porque o diabo é safado e quer manter você atosigado. E se você crê nisso, e se você crê nessa situação e está em pecado, lá mais o diabo com certeza vai chicotear você dizendo essas coisas, com certeza, porque você está com ele.
e ele sabe que você saiu, o que você está fazendo? Então ele vai caçar todos os meios de prender você, para derrubar você da confiança, para que você se mantenha longe da graça e da misericórdia de Deus.